Pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindas. Quem começou hoje, né? Entrou a partir de hoje. Estamos aí dentro do Impulse 2024, um projeto aí que eu idealizei, mas trouxe Mariá para estruturá-lo junto comigo. Esse é um dos serviços dela, né? Estruturar. E tem muito gratidão, assim, imensa mesmo, porque é uma mulher gigante no mercado. Quem não conhece hoje vai conhecer aí o poder dessa mulher. Eu realmente admiro muito, né? A gente sempre comenta que a gente tem reuniões semanais para a gente trocar ideia, para a gente conversar. E é uma pessoa que acrescenta muito para mim. Eu queria muito que ela viesse para poder acrescentar para vocês também, trazer aí esse impulsionamento aí no mês de julho, né? Para a gente fazer um resultado diferente aí no ano de 2024. Eu espero que seja o melhor ano da vida de vocês. Não vou apresentar demais, postei um pouquinho nos meus stories, mas vou deixar a apresentação aqui com ela. Então agora vocês fiquem com ela. Estão em muito boas mãos. Papel e caneta, tá, meu povo? Porque hoje a aula vai ser boa. Bem-vinda, Maria. Obrigada, amor. Bom dia para todo mundo. Eu falei que eu ainda não almocei, então antes do almoço ainda é bom dia. É um prazer imenso estar aqui. Babi, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelas trocas. A gente, como você mencionou muito bem, aí a gente tem uma troca semanal que é muito rica. Então, acho que quando a gente tem essa abertura com outra empreendedora que a gente confia, que a gente acredita, que a gente tem admiração, é muito legal a gente ter essas portas abertas para trocar. É um prazer fazer parte do Impulse junto com você. Vou falar um pouquinho aqui da minha missão e vocês vão entender por que isso aqui é bem importante para mim. Vou pedir desculpas antecipadas, eu estava falando aqui que eu estou na fazenda, então pode ter barulho de galo, galinha, cocoricó, internet pode falhar, mas estou aqui e a luz está natural, viu, gente? Por isso que eu estou estourada. Mas é isso, muito obrigada pela presença aqui de todo mundo e vou me apresentar um pouquinho e trazer um pouquinho de conhecimento aqui para vocês hoje. Então, falando um pouquinho de mim, eu sou mãe do Otto, empreendedora, esposa, casada com o Rafa. Eu tenho 10 anos de experiência em grandes empresas no mercado de shopping center, então trabalhei por muitos anos em várias administradoras de shopping diferentes. Fiz a gestão ali de equipes de mais de 100 pessoas, gestão de orçamentos milionários. E depois disso eu saí, vou contar um pouquinho aqui da história para vocês. E eu tenho a missão de ajudar os outros a realizarem sonhos através de solução de problemas. Eu falo que eu sou especialista em solucionar problemas. Então, solucionar problemas é uma paixão. Eu sou extremamente prática e objetiva, às vezes até passo um pouco do ponto, então qualquer dúvida pode levantar a mãozinha aí, pode dar um palpite, porque às vezes eu pulo um pouquinho as etapas. Amo jogar conversa fora, sou formada em engenharia civil e tenho MBA em finanças. Sou apaixonada por gastronomia e por viajar. Se eu puder fazer os dois ao mesmo tempo, melhor ainda. E tem um ponto que eu não coloco aqui para não queimar meu filme, mas eu sou especialista em falar na velocidade 2.0 do WhatsApp. Então, se eu estiver falando muito rápido, levanta a mão e pede para eu falar mais devagar, que eu consigo, tá? É só um vício de linguagem mesmo. Então, contando um pouquinho da minha história, antes de começar a empreender, eu trabalhei por 10 anos na gestão de shopping center. Essa é uma foto com o meu time direto, um time de engenheiros. Então, abaixo de mim, eu tinha 5 engenheiros no último shopping que eu trabalhei. E a gente estava ganhando o prêmio mais desejado da companhia aí nesse dia. E foi uma etapa da minha vida muito gratificante. Eu amava fazer isso. Mas naquele momento eu entendi, e quando começou a pandemia, foi uma coisa muito louca para todo mundo, né? E a pandemia dentro de shopping foi bem impactante, então o shopping ficou naquele fecha-abre, fecha-abre, e aí a empresa mandou 30% do time embora. E quando a empresa decidiu mandar 30% do time embora, ele mandou o meu chefe, mandou todos os meus pares e mandou 30% do meu time, e eu fiquei sozinha porque a Maria dá conta. E aí, no meio do a Maria dá conta, eu tive uma crise de burnout bem intensa e eu decidi pedir demissão. Sentei com meu marido, conversamos, nos organizamos financeiramente para aquilo ali, olhamos o que a gente tinha de reserva e eu decidi que eu precisava de um tempo para mim, para eu me descobrir, para ver se aquilo ali continuava fazendo sentido depois de tanto tempo. Então, eu pedi demissão. A empresa ficou louca, como assim? A gente mandou todo mundo embora e só deixou você. Eu falei, mas eu decidi que eu quero sair agora. E aí eu pedi demissão e eu decidi que eu queria tirar um ano sabático para eu pensar, avaliar, ver o que eu queria, como que eu ia dar andamento na minha vida a partir daquela crise. O que eu não esperava é que um mês depois eu ia descobrir que eu estava grávida.
Então, assim que eu pedi demissão, eu relaxei e engravidei. Um mês depois, eu estava em Portugal. A gente foi para Portugal para curtir um ano sabático. A gente tem família lá. A minha irmã mora lá, a irmã do meu marido mora lá. A gente tem cidadania. Então, a gente foi para Portugal e um mês depois eu me descobri grávida. E aí, na minha cabeça, era uma grande manchete: grávida e desempregada, porque toda a estabilidade que eu tinha durante toda a minha carreira, naquele momento, eu não tinha. E eu me vi num momento mais marcante da vida de uma mulher, né? Grávida. E aí foi que eu decidi que eu ia empreender. O empreendedorismo nasceu para mim como algo temporário, eu não imaginava que eu ainda estaria aqui hoje, porque eu falei, eu vou ficar 9 meses grávida, depois eu vou ter que ficar com esse menino um tempo, então eu vou empreender aqui para eu ver, para eu fazer alguma coisa durante esse tempo, não conseguia me ver parada, né? E aí eu comecei a empreender e me apaixonei por isso aqui. O empreendedorismo foi crescendo, eu voltei para o Brasil para ter o meu filho aqui, e o empreendedorismo foi desenvolvendo, crescendo e de uma forma muito natural. Claro que com toda a expertise que eu tinha do negócio e com muito estudo, né? Eu estudei muito, porque eu tinha disponibilidade para aquele momento. E foi aí que o empreendedorismo surgiu na minha vida. E aí eu descobri o meu propósito, porque eu falei, tá, mas eu vou empreender com porquê, né? Vou empreender só para satisfazer o meu desejo? Como que eu posso ajudar as outras pessoas em relação a isso? E aí conversei com vários gestores que passaram na minha vida durante a minha carreira, e um deles, a Lorena até estava aqui, o Jean, a Lorena era uma das pessoas do meu time que está ali naquela fotinha que eu mostrei. E aí eu conversei com um dos meus gestores e ele falou assim, Maria, você sempre deu consultoria gratuita para todos os lojistas de shopping. Esses caras sempre sentaram na sua mesa, ó, a Lorena deu um oi aí. Essas pessoas sempre sentaram na sua mesa a ponto de quebrar, porque as pessoas abrem loja, a pessoa está acostumada a vender roupa no porta-mala do carro, né, sacoleira. De repente ela fala, tá dando muito bom, vou abrir uma loja em shopping. Só que ela não sabe gerir aquilo ali, ela não sabe gerir um estoque, ela não sabe gerir um financeiro, ela não sabe gerir uma equipe, ela não tem conhecimento de gestão, e aí era questão de meses para aquela pessoa quebrar. E várias vezes essas pessoas sentaram na minha mesa chorando, pedindo socorro, e por diversas vezes eu entreguei uma planilha, direcionei para controle de estoque, ajudei fazendo isso, ajudei fazendo aquilo outro, e fiz aquele acompanhamento, e isso acontecia durante toda a minha carreira de forma natural. E aí, diante de várias pesquisas e cursos que eu fui fazendo no Empreender, eu descobri que 50% das empresas fecham nos primeiros 5 anos de operação por falta de gestão. Então, é bem isso, né? A pessoa sabe vender a roupa, mas ela não sabe gerir um negócio. Então, foi aí que eu falei, esse é o meu propósito, eu quero reduzir essa estatística. Infelizmente, essa estatística aí já piorou, a gente hoje está com 59% de empresas que quebram nos primeiros anos por falta de gestão, mas eu estou aqui firme no meu propósito de reduzir essa estatística, tá? E aí, trazendo um pouco das manchetes, né, para enfatizar aí essa estatística, empreendedorismo, quase 60% das empresas fecham as portas em 5 anos. Uma em cada 5 empresas quebra nos primeiros 5 anos. Gestores estratégicos podem transformar a realidade. A falta de planejamento é um dos vilões da mortalidade do Brasil. 60% das empresas fecham antes de completar 5 anos, e a sua pode ser uma dessas. Então, eu estou aqui para minimizar essa possibilidade e para te ajudar a trabalhar em relação a isso. Só que aí a gente entra numa grande mentira, né? Que quando a gente vai empreender, a mentira que mais conta para o empreendedor é que a gente vai trabalhar menos e ganhar mais. Eu quero saber, aí manda aí no chat, gente, quem ouviu essa balela e quem vive isso? Porque se alguém acha que isso aí é verdade, me contem também que eu vou querer aula. Porque eu não conheço ninguém que foi empreender e que começou a trabalhar menos e ganhar mais. Nós vamos chegar lá, mas é um processo, é um caminho. E isso, no momento que a gente faz essa transição de CLT para empreender, isso é irreal. Então, a gente precisa atuar de forma estratégica para que isso aconteça, tá? Então, para começar, todo mundo tá me ouvindo, gente? Eu tô falando aqui igual uma doida, sem parar, tá todo mundo aí, né? Levanta a mãozinha, dá um oizinho, dá um joinha para eu saber que vocês estão me ouvindo. Não quero sozinha, não. Ó, a Ale mandou, tô trabalhando dobrado, é isso mesmo, ganhando metade, né, Ale? A gente começa desse jeito mesmo, trabalha dobrado e ganha metade. Só que o povo conta essa mentira horrorosa aí pra gente. Então, para começar,
eu vou trazer aqui para vocês o que eu chamo de funil de organização. O que é o funil da organização? É a gente conseguir organizar de forma estratégica objetivo, meta e rotina. Ontem, para quem esteve aqui na aula da Babi, a Babi falou muito de construção de metas. E hoje a aula vai estar muito alinhada a esse ponto também. Só que eu vou trazer na prática como que a gente vai trazer rotina para a gente conseguir atingir o objetivo, tá? Então, objetivo, meta e rotina são 3 pontos que estão interligados. De cima para baixo, de baixo para cima. A gente tem objetivo, a gente tem meta e a gente tem rotina. Mas se a gente não tiver rotina, a gente não bate meta e a gente não chega nos objetivos. Então, isso aqui é o funil da organização para a gente conseguir atingir isso aí. Então, o que são os objetivos? O objetivo é onde a gente vai definir aqui onde você vai gastar energia, onde que você vai dedicar tempo, o que você quer enquanto objetivo. E aí, antes de começar qualquer coisa, o que eu quero trazer para vocês? A gente só tem uma vida. Vamos parar de separar vida pessoal de vida profissional. É uma vida só existe uma Maria. Queria que fossem duas? Queria, não é possível, só existe uma. Então a gente tem uma única vida e a gente precisa encaixar dentro dessa vida o que é pessoal e o que é profissional. Ah, Maria, mas eu separo na minha agenda. Ótimo, beleza. Realmente, aqui estou eu, Maria profissional, em outro momento existe Maria pessoal, mas eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E os meus objetivos, eles são vinculados. Então, esse é o primeiro ponto. O que eu sugiro? Que a gente desenhe 5 macro-objetivos de vida. E aí a gente pode fazer entre 3 e 10, mas eu sugiro 5, acho que é um bom número. E esses objetivos de vida têm que ser de vida geral. Ah, eu quero que a minha empresa cresça, beleza, é um objetivo de vida, certo? Ah, mas eu quero também ter uma qualidade de vida com a minha família, é um objetivo de vida também. Eu quero aumentar a minha espiritualidade, ok, é um objetivo de vida também. Ah, Maria, mas não está relacionado ao profissional, tá? Se você estiver com a espiritualidade em dia, se você estiver com a saúde mental em dia, se você estiver com isso estruturado, isso vai impactar na sua vida profissional também. Então, vamos definir aí 5 objetivos macro de vida para a gente entender para como que a gente vai direcionar as outras coisas, tá? Trouxe aqui alguns exemplos. Mais dinheiro, mais saúde ou cuidar do físico, mais conhecimento, mais proximidade com a família, aprofundamento espiritual. Então, o que eu estou falando de objetivos macro, o que eu quero conquistar. E esse objetivo, importante eu trazer aqui, que esse objetivo é algo mais a longo prazo. Não quer dizer que se a gente está desenhando esse objetivo aqui hoje, é algo que eu queira para esse ano, é algo que eu queira para mês que vem. Não, isso aqui pode ser objetivo a longo prazo. Eu falo que mais dinheiro é para o resto da vida, né? Ou pelo menos até o dia que eu decidi aposentar e só usufruir do que eu já conquistei. Mas são coisas a longo prazo. Isso aqui podem ser objetivos que vão se manter enquanto objetivo durante toda a sua vida, tá certo? Então, primeiro ponto, definir aí esses 5 objetivos. Depois, a gente vai para as metas. E as metas, como a Babi trouxe muito bem na aula de ontem, é onde a gente vai trazer métrica, e aí aquela teoria do SMART. Quem não assistiu a aula de ontem, volta lá e assiste, porque o SMART é onde a gente entende como que a gente vai desenvolver metas que são metrificadas, né? Que a gente consegue ter para onde ir, um destino final. E aí essas metas, elas têm que estar linkadas com os objetivos também. Então aqui a gente vai definir onde a gente quer chegar com números, e pode ser desenvolvido mais de uma meta por objetivo. Então lá a gente colocou no objetivo, por exemplo, que a gente quer ganhar mais dinheiro. O que a gente vai ter de meta relacionada a isso? Ah, eu quero chegar a um faturamento de 20 mil mensal, ou eu quero atingir um Prolabore de 10 mil mensal. E aí, não, então, de mais saúde, eu quero emagrecer tantos quilos, conhecimento, eu quero fazer 2 cursos de especialização, e tudo isso aqui, aí aqui sim a gente tem que ter prazo. Então, eu quero fazer isso até quando? Essa meta aqui que eu estou desenhando é para o meu ano, então eu quero atingir isso aqui dentro do ano de 2024. Então, vamos entendendo se isso está relacionado ao objetivo. Qual que é a grande tarefa aqui?
entender se as metas que você desenhou para o seu ano estão de fato vinculadas aos seus objetivos de vida, porque se não tiver, a gente vai perder uma perninha lá da Smart, que isso aqui tem que ter motivo, né? Isso aqui tem que ter origem, tem que ter desejo. Se não tiver, a meta perde razão. Então, muito importante a gente vincular as metas a esses objetivos, tá certo? E aí, depois dessas metas desenvolvidas, que eu sugiro que a gente faça 3 metas por objetivo, a gente tem que. O que é importante eu trazer de informação? Que 15% das pessoas definem metas para o seu ano. Então, se a gente pegar o mundo, somente 15% das pessoas definem meta para o ano. Então, a gente já está aqui super setorizado, super à frente de 85% da população, só da gente definir metas para o ano. Porém, 80% dessas pessoas desistem das metas antes do carnaval. Ou seja, definiu as metas lá em dezembro, início de janeiro, quando chegou fevereiro e março já desistiu. Por que que isso acontece? Porque essas metas não foram bem desenhadas, ou seja, elas são inatingíveis, elas não têm objetivo final, elas não têm prazo, então tudo isso faz com que a gente vá desistindo dessas metas. Quem aí já fez a meta de quer falar inglês esse ano? Me manda aí, gente, porque essa meta já esteve na minha ali por muitos anos. Ah, esse ano eu quero aprender a falar inglês. E aí, quero aprender a falar inglês, quero aprender a falar inglês, mas a gente não decide por que que a gente quer aprender a falar inglês. Qual que é o objetivo macro disso? Eu quero aprender a falar inglês por quê? Só para falar que eu sei falar inglês? Ou tem um motivo maior em cima disso? Eu quero aprender a falar inglês para fazer uma viagem internacional. Então, ótimo. Então, a gente já tem uma fonte, né? Tem curso de inglês só para viagem. Olha que legal. Muito mais fácil você fazer um curso voltado para o seu objetivo, ó, as galinhas, do que a gente fazer um curso aleatório para aprender verbo to be, para aprender coisas que a gente não precisa tanto dessa usabilidade. Então, quando a gente define essa meta com um objetivo e a gente foca relacionado nesse ponto, vai ser muito mais fácil a gente não desistir dessa meta, tá? Então, vamos desenvolver metas possíveis de serem atingidas, porém com um desafio. Se não tem desafio, não é meta, né, gente? Outro ponto que eu gosto muito de trazer é desenhar meta 1, 2, 3. Então, a meta 1 é o que eu quero atingir, o que eu gostaria muito de atingir. A meta 2 é algo que, se eu atingir, eu vou ficar muito feliz. E a meta 3 é algo que, se eu atingir, eu vou me dar um presente maravilhoso. Esse ano, por exemplo, no ano de 2024, eu desenhei a minha meta 1, que era o crescimento natural do meu negócio. Então, meu negócio já está crescendo aqui. Eu desenhei uma meta para eu continuar crescendo na mesma velocidade. Eu desenhei a meta 2, dando um passinho a mais. Vou gastar energia em vários pontos e eu quero atingir esse passo a mais. Eu quero crescer mais do que eu cresci ano passado. E eu desenhei uma meta 3, que eu falo que é aquela meta que você desenha e fala assim: gente, isso aqui, se eu bater, meu Deus, vou para Maldivas. Então, eu tenho essa meta. A meta chama Meta Maldivas. Que se eu bater a meta 3, que é uma meta extremamente agressiva, eu vou para as Maldivas. Então, vamos trazer meta sonho. Meta sonho, ela precisa existir para a gente nunca se acomodar também. Tá bom? Agora, Maria, como que eu faço para conseguir bater a meta? Já entendi como que eu desenho, né? Já sei como fazer. Mas como que eu faço para conseguir atingir essa meta? Então, a única forma da gente conseguir atingir essas metas é na rotina. E a rotina é um veículo para a construção de hábitos. Se a gente não tornar atividades de rotina hábitos focados na meta, a gente não vai conseguir atingir isso, tá? Maria, não entendi nada que você falou. Então vamos aos exemplos. Eu não falei que eu queria emagrecer 10 quilos esse ano? Como que eu vou fazer para emagrecer 10 quilos esse ano? Eu vou frequentar uma academia 2 vezes por semana. Entendi. Então, a sua rotina é o que você vai fazer ali durante a semana para conseguir te levar para o atingimento dessa meta. Exatamente. Se eu não for para a academia 2 vezes por semana, vai ficar muito mais difícil de eu atingir a minha meta de emagrecer 10 quilos. Consequentemente, vai ficar ainda mais difícil de eu atingir o meu objetivo de ter mais saúde. Então, tudo isso, uma coisa leva a outra. E aí, o grande ponto da questão aqui é: me responde aí no chat, essa pergunta é difícil. Se você olha hoje para a sua agenda, se você olha hoje para a sua rotina, ela está te levando para os seus objetivos? Isso aí é pergunta para levar para terapia, tá? Porque dói.
Porque a gente começa a olhar para a nossa agenda, a gente começa a olhar para a nossa rotina e a gente vê que a gente está fazendo várias coisas aleatórias que não estão direcionando a gente para o nosso objetivo final. Então, se a gente não faz esse exercício de cima para baixo, que eu acabei de mostrar, de definir objetivo, de definir meta e de trazer isso para a rotina, a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer, tá? Então, vamos desenvolver aí entre 2 e 3 rotinas por meta, em média. E a chave para atingimento de objetivo é a rotina e não a meta. Então, se a gente quer ser mais saudável, a gente tem que estar olhando para isso todos os dias. Não adianta eu chegar no final do ano e falar, não bati minha meta de emagrecer 10 quilos. Tá, mas você colocou na sua rotina que você tinha que ir para academia? Você colocou ali na sua rotina coisas que vão te levar para o atingimento disso? Então, eu falei que eu queria aumentar o meu faturamento em X mil reais. Então, eu vou fazer 3 reuniões de prospecção por semana. Toda semana eu preciso fazer 3 reuniões de prospecção. Senão, eu estou só esperando o príncipe no cavalo branco bater na minha porta. E isso não vai acontecer. Pode falar, Babi. Eu quero até compartilhar uma dor que eu vejo muito, né, das minhas alunas, das pessoas que me procuram, que é a síndrome da boazinha, né? Então, eu queria que você compartilhasse um pouco, se você já passou por essa síndrome da boazinha, que eu acho que isso atrapalha muito a rotina, né? Eu acho, não, eu tenho certeza que isso atrapalha muito a rotina, e muitas das vezes a pessoa fica com medo de largar essa síndrome, mas enquanto ela não largar, ela não vai conseguir, né, melhorar a rotina dela e alcançar os objetivos. Ela está atrasando a própria vida. Então, você compartilhar, se você tem algum caso desse, se você já foi essa, e a gente falar um pouquinho, abrir um pouquinho só para isso. Perfeito, perfeito. Acho que isso é o grande ponto, que é quando eu trouxe ali a atividade de olhem para a sua agenda e veja se ela está entregando o que você tem enquanto objetivo, é isso. É uma atividade diária. A cada sim ou não que a gente fala, a gente vai estar sendo direcionado demais para isso. Aconteceu recente, eu me mudei, né? Eu morava em Belo Horizonte, me mudei para Recife, e quando eu me mudei para Recife, surgiu uma oportunidade de um negócio bem interessante. Quem me segue no Instagram sabe que eu sou bem focada em networking. E, enfim, quando eu mudei para Recife, eu falei, cara, como que eu vou fazer aqui para fazer uma nova rede de networking para eu conseguir fazer isso e me movimentar aqui? E surgiu uma oportunidade legal para eu abrir um negócio lá em Recife relacionado a networking. E confesso que minha mão coçou, assim, porque eu falei, cara, eu gosto muito disso, vou me movimentar nesse sentido e etc. Mas não estava alinhado com o meu objetivo. E o momento que eu decidi falar não para essa proposta que me surgiu foi quando eu olhei para os meus objetivos e falei, cara, isso aqui não vai me levar para esse lugar. Eu ia amar fazer, ia me preencher de uma forma muito legal, ia ser muito interessante, o movimento ia ser muito legal, mas vai preencher a minha agenda com uma rotina que não me leva para o meu objetivo. Então, com dor no coração, eu voltei e falei: não, obrigada, não faz sentido para mim agora. Mas a cada decisão, a cada sim ou não que a gente fala, a gente tem que olhar para esse objetivo para a gente dar essa resposta, porque é isso, é a síndrome da boazinha, né? A gente tende a falar sim para várias pessoas sem olhar para a gente mesmo. E é aquela história, se você não define a sua agenda, os outros vão definir. Então, defina a sua agenda de forma estratégica para o seu crescimento, para focado nos seus objetivos também. Eles definem nossa agenda e o nosso futuro, né? Total, porque é isso aqui, né? Quando a gente volta lá no funil, tá tudo interligado. Se eu não mexer aqui na rotina, que é a agenda, eu não vou estar linkada com o meu objetivo, e os meus objetivos são de longo prazo. Sim, a gente fala muito para mulheres aqui, né? Tem muita mulher dentro do Impulse, e o que eu vejo é isso: o maior problema é, eu preciso ficar com meu sobrinho, minha irmã teve um problema, fulano, e a gente está na nossa vida. Né? Então, muito Perfeito. bom. Acho que foi muito bom ouvir isso de você. Thank you. Perfeito. Eu falo inglês. Thank you. É isso. E assim, é muito legal. Ontem eu tô aqui na fazenda com as minhas tias, minhas primas, e ontem rolou uma terapia em grupo na mesa. Tem algumas delas aqui participando, falei, vocês vão participar da aula de amanhã que eu vou falar sobre isso. E a gente fez uma terapia em grupo ontem na mesa, e eu falei assim, cara, depois de muito tempo de terapia, eu aprendi que eu tenho que entregar sacolas para quem é o dono da sacola. Que às vezes a gente fica, sabe aquela cena da gente chegando do supermercado com 40 sacolas penduradas? Assim, é uma questão de tempo para aquilo cair ou para a gente se machucar, a gente tem um limite naquele sentido, né?
E a gente tem que começar a fazer essa atividade de entregar sacolas para os donos delas, né? Cara, esse problema não é meu, toma aqui a sua sacola. Esse problema aqui não é meu, toma aqui a sua sacola. E aí isso vai limpando a nossa visão e levando a gente de forma mais leve para esse atingimento desses objetivos através dessa rotina. A partir do momento que eu paro de carregar 40 sacolas e carrego só minhas 4 sacolinhas ali, isso fica mais leve, isso fica mais prazeroso, isso fica mais gostoso. Mas é uma atividade, é um caminho duro de aprender e conseguir falar não. Então, isso bem pontuado aí, Babi, todos esses pontos. Então, seguindo, depois da definição de todas as suas rotinas, então voltando ali só para a gente lembrar os exemplos que eu trouxe. Frequentar a academia 2 vezes por semana, frequentar a igreja 1 vez por semana, fazer 3 reuniões de prospecção por semana, analisar mensalmente as despesas com foco na redução dos gastos, me alimentar de forma saudável de segunda a quinta. Então, tudo isso aqui está me levando para o atingimento da minha meta, consequentemente do meu objetivo. E aí, o que a gente vai fazer agora? Depois que a gente definiu todas essas rotinas, a gente vai incluir todas essas rotinas na agenda. Todas. Ah, Maria, mas eu já sei que eu tenho que ir para a igreja no domingo. Coloca na agenda. Ah, Maria, mas eu já sei que eu tenho que me alimentar de forma saudável de segunda a quinta. Coloca na agenda. Se não colocar na agenda, perde, esquece, não vai virar hábito, aquilo ali não vai apitar na sua cabeça todos os dias, te lembrando que aquilo tem que fazer. Ontem, nessa mesma terapia em grupo aqui na minha família, as pessoas mencionaram assim, nossa, Maria, eu falei, né? Eu nunca imaginei que hoje eu estaria tão presente no Instagram e de forma tão natural. E aí todo mundo, nem eu, todas as minhas tias. Falei, mas é isso, é um hábito. Por um ano, a Mary do meu time está aqui, cuida da minha agenda. Por um ano, aquilo ali esteve na minha agenda de 3 em 3 horas. Aparecer no Instagram, aparecer no Instagram, aparecer no Instagram. Tinha um lembrete de 3 em 3 horas na minha agenda, que eu precisava aparecer no Instagram. Ah, mas não é sempre que eu consigo dar as caras. Não, eu filmo a tela, eu tiro uma foto da minha agenda, eu posto qualquer coisa. Só se torna hábito quando você faz de forma recorrente. Então, coloque tudo na agenda. Vou trazer um outro exemplo aqui maravilhoso. Como eu mencionei já várias vezes, eu faço terapia há muitos anos. E aí, a minha terapeuta, eu sou mãe de uma criança de 3 anos, né, gente? Então, quem é mãe aí sabe que depois da maternidade, a gente vai se reinventando, se redescobrindo, né? Se reconhecendo. E aí, em uma sessão, ela falou assim: Maria, mas o que você gosta de fazer? E aí eu demorei muito tempo para eu voltar a entender o que eu gosto de fazer, enquanto mulher, enquanto ser humano, né? Enquanto eu, somente comigo. E aí eu falei, cara, eu gosto de tomar banho sozinha. Olha que legal, né? Tomar banho sozinha. Só que tem 3 anos que eu não tomo banho sozinha, que meu filho toma banho comigo. Aí ela falou, então pronto, coloca na sua agenda, toda quinta-feira, 2 horas da tarde, enquanto seu filho estiver na escola, você vai tomar banho. Então tá lá na minha agenda, toda quinta-feira, 2 horas da tarde, banho sozinha. Porque se isso não se torna uma rotina, se isso não tá na minha agenda, se eu não reservei um horário para isso nunca vai ser prioridade. Nunca vai ser prioridade. E aí eu vou deixando o quê? O meu objetivo de lado, porque isso está alinhado com a minha espiritualidade, esse momento comigo mesma. Então, tudo isso está ligado. Então, todas as coisas na agenda, inclusive o banho sozinha, tá? Então, a gente só vai executar se a gente reservar tempo para isso. Se priorize e priorize os seus objetivos. E aí, um ponto importante. Ah, Maria, vou encher minha agenda de coisa maravilhosa, mas eu não vou conseguir fazer. Realmente, não vai. A gente vai falhar em 20%. Tenha isso em mente. A gente vai colocar aquela agenda perfeita, a gente vai organizá-la 100%, sabendo que a gente vai executar 80% daquilo ali. 20% a gente vai falhar. E a gente não pode se martirizar por isso. Vai acontecer. Acontecem imprevistos, acontecem urgências, acontecem doenças, acontecem várias questões. A gente vai falhar. Mas quando a gente tem aquilo ali de forma organizada, a gente sabe onde a gente pode falhar, como a gente pode falhar, com quem a gente pode falhar. E a gente consegue se organizar dentro disso. E aí isso aí já é uma outra aula de importância, urgência, emergência, rotina e como que a gente atua em relação a isso. Podemos trazer esse tema depois. Então, aqui eu trouxe um exemplo de utilização de agenda. Aqui está na minha agenda, ó, rotina espiritual diária, aparecer no Instagram, prospecção de novos clientes, ir à igreja,
Deslocamento, gente, deslocamento tem que estar na agenda, a gente gasta tempo indo e voltando. A gente pode fazer alguma outra coisa enquanto está no deslocamento? Pode, mas ele tem que estar aqui reservado na agenda. Almoço com a família, tempo de qualidade com o meu filho, atividade física, tudo tem que estar na agenda. Então, quando eu vou começar a organizar a minha agenda da semana, ela já está assim. A partir disso aqui, eu sei quais os horários eu tenho disponíveis para isso e para aquilo outro. Tá certo? Todo mundo comigo? Levanta a mão, todo mundo me ouvindo. Tomar uma coquinha. Olha, Thalita tá aí! Gente, a Thalita que é responsável por esses cabelitos aqui, ó. Mara. Vamos lá, então. Seguindo para a próxima, né? Então, ponto de atenção aqui. A agenda deve ser preenchida todos os dias, de domingo a domingo. Todo dia tem que ter agenda. Todas as tarefas devem estar na agenda, senão a maior chance de não serem executadas. Tô só voltando tudo que eu já falei. Só existe uma vida, nas tarefas pessoais e profissionais. Não se esqueça dos tempos de deslocamento, eles devem estar na agenda. Reserve um tempo para responder mensagem de WhatsApp, se isso é uma necessidade para você. Então, esse último ponto aqui vale uma aula também. Depois que eu tirei notificação de WhatsApp da minha vida, do meu celular profissional, inclusive, a minha produtividade triplicou, porque eu não paro o que eu estou fazendo para responder mensagem de WhatsApp. Eu finalizo o que eu estou fazendo para depois responder mensagem de WhatsApp. Então, eu tenho horários na minha agenda para isso, bloquinhos na agenda para isso. Se é urgente, liga. E aí a gente vai saber que é urgente. Tá bom? E a rotina te levará ao hábito. Ó, Maria, libertador não ter notificação. Muito bem, ela estava, a Maria do meu time, a gente estava essa semana junto aqui, e a gente trabalhando no computador dela, eu ajudando ela, e as notificações. Eu falei, acabou, tira. Como que eu falo sobre isso para os meus alunos, para os meus clientes, todos os dias, e você, que é do meu time, tem notificação de WhatsApp? Ela, mas isso, mas aquilo outro. Consegui combater todos os a mais, e agora ela já está aqui, é libertador tirar a notificação. Tenta, gente, tenta. Eu sei que a gente fica meio com o pé atrás. Será que isso vai funcionar? Tenta. E depois me. Então, vamos à análise do primeiro semestre, tá? Falando em metas. Vamos à análise do primeiro semestre. Todo mundo, papel e caneta na mão. Quem não tiver com papel e caneta na mão, só no WhatsApp, no celular aí, pode ir anotando. Vai mandando aqui. Quem se sentir à vontade, pode ir mandando aqui no chat. Eu já vou deixar meu chat aberto para a gente ir trocando aqui sobre essa parte de metas do primeiro semestre. Então, a gente acabou de finalizar o primeiro semestre, e aí o que eu quero aqui? Que você escreva as metas que você desenhou para esse ano. Vou dar aqui um minutinho para você escrever aí quais são as metas que você desenhou para esse ano de 2024. Um minutinho, vai. Maria, Oi, amor! oi gata, beleza? Tudo bem? Saudade! Bem, amanhã a gente vai se ver também. Esse mês todo você vai me ver, olha que delícia. Delícia, adoro. Ô, Maria, deixa eu te Diga. perguntar uma coisa. Quando você fala dessa questão aí da agenda, né? É Uhum. funcional colocar post-it agarrado em tudo quanto é lugar da casa. Por exemplo, eu digo que hoje, se o meu escritório é em casa, eu colocar os post-its colocados, agarrados em tudo quanto é lugar, em questão de visualização da rotina mesmo, que às vezes por algum momento ela é maçante, mas ela é importante. Você acha que isso é funcional para eu também desapegar um pouquinho do telefone? Porque eu falo o seguinte: muitas das vezes eu preciso de fazer alguma coisa, então eu tenho que mandar mensagem para Maria agora. Quando eu pego meu telefone para mandar mensagem para Maria, aparecem outras mensagens ali que eu acho, ao meu ver, que é interessante eu abrir, eu olhar. E com isso eu me disperso. Existe alguma outra maneira que eu posso criar essas minhas obrigações de rotina, né, que são favoráveis, que não seja no telefone? Eu preciso me desmembrar disso. Estou falando por eu mesma, que eu estou muito bitolada a isso. O tempo inteiro eu estou com o telefone na mão. E eu quero desmembrar, mas esse desmame do celular, ele é muito difícil, né? Que é o que você está falando das notificações. Deu um apito, a gente já entra.
Eu acho que o primeiro ponto, Camila, para a realidade que você está me trazendo aqui é tirar essas notificações. Primeiro ponto. E não sofra com isso. A gente está aqui, tem 40 minutos que a gente está aqui conversando e eu não estou vendo as minhas notificações. Eu tenho certeza que não tem ninguém morrendo, eu tenho certeza que minha casa não está pegando fogo, porque se tivesse acontecendo alguma coisa nesse sentido, as pessoas teriam me ligado, as pessoas teriam vindo aqui bater na minha porta. Então, acho que o primeiro ponto é tira essas notificações. Segundo ponto, antes de iniciar uma tarefa importante, o que eu sempre falo é a gente trazer no máximo 3 tarefas importantes para o dia. Antes de iniciar as tarefas importantes, 0 WhatsApp. Porque você não vai ficar com essa angústia de acho que isso é importante, acho que aquilo é, acho que aquela mensagem pode ser essencial. 0 WhatsApp. Começa a tarefa importante. Então, acho que essa é uma rotina que talvez faça sentido para você. Bloca isso. Primeira tarefa, zerar o WhatsApp. Segunda tarefa, tarefa importante. Terceira tarefa, zerar o WhatsApp. Quarta tarefa, tarefa importante. Então, vai fazendo isso dessa forma. Em relação aos post-its, post-it não apita. Post-it não tem prazo. Post-it não lembra a gente que ele está ali. Então, claro que para cada pessoa funciona de uma forma. Para mim funciona o digital, para outra pessoa funciona papel e caneta. Agora, o que eu gosto muito de defender na agenda, e pode ser uma agenda de papel, lembrando que a agenda de papel não apita, mas organiza isso ali dentro. Eu não gosto muito de post-it para lembretes, porque isso vai ficando perdido cada coisa no lugar. Eu gosto de post-it para ideias, eu gosto de post-it para planejamento estratégico, para a gente lançar ali tudo que a gente quer fazer, como que a gente vai fazer, possibilidades. Vai fazendo uma parede de post-it, colocando ali várias ideias. Gosto muito. Agora, post-it para tarefas é algo que, na minha percepção, não funciona. Tudo tem que estar em um lugar só. Então, você vai definir 3 coisas, 3 ferramentas para você utilizar. Uma ferramenta que você vai usar a agenda, e aí eu indico fortemente uma agenda digital. Uma outra ferramenta, você vai colocar todas as suas tarefas, pode ser um caderno, pode ser um Trello, pode ser o Google Tarefas. E uma outra ferramenta para você colocar ideias, insights, coisas que você tem vontade de fazer, enfim, planejamentos mais a longo prazo. E aí, nessa aqui, pode ser o post-it. Então, direciona 3 únicas ferramentas. Uma para agenda, outra para tarefas e outra para ideias, insights, planejamento. E aí, dessa forma, você vai conseguir se organizar. Se você ficar com várias coisas perdidas na sua frente, você não vai focar em nada. Ah, agora eu vou executar a tarefa. Você sabe onde que aquilo ali está. Se tiver vários post-its perdidos, talvez isso te deixe mais ansiosa e menos produtiva. Respondi? Obrigada. Então, todo mundo anotou as metas aí no papel? A partir disso, o que a gente vai fazer? O que dessas metas que você já deveria ter atingido no primeiro semestre? Porque é muito fácil a gente desenhar a meta para o ano, né? Ah, eu quero emagrecer 10 quilos esse ano. Mas se já está no meio do ano, eu já teria que ter emagrecido 5, certo? Pela lógica. Então, isso aí, como é que tá? O que você já tinha que ter atingido nesse primeiro semestre e que ainda não foi atingido ou que já foi atingido? Vamos fazer essa análise. E assim, eu tenho metas anuais, mas eu tenho metas de mês, eu tenho meta de trimestre, eu tenho meta de semestre. Então, dá uma avaliada aí nessas metas que você escreveu, o que você já tinha que ter atingido no primeiro semestre. A partir disso, o que você de fato já atingiu e o que está pendente. Então, o que você deveria ter atingido e disso aí o que você já atingiu e o que ainda está pendente. Essas que você não atingiu, ou seja, que ainda estão pendentes, quais foram os empecilhos que não te deixaram atingir essas metas? O que te atrapalhou? O que impactou para que isso não acontecesse? Por que não foi atingido? Estava na sua agenda? Está organizado? Tem prazo? Está alinhado com o seu objetivo? O que não te permitiu com que você atingisse essa meta? E as que você atingiu, o que você fez de diferente nelas? O que você atuou? Por que essa você atingiu? Porque essa você colocou mais foco, você colocou mais atenção, você colocou na sua agenda, ela estava mais possível de ser atingida, ela estava mais alinhada com o seu objetivo, ou era uma meta fácil, que não estava com
aquela pontinha de desafio, né? Então, por que que ela você atingiu? Feito? Todo mundo me dá um ok aí, se fez, se não fez. Se alguém quiser trazer alguma questão, alguma dúvida, compartilhar alguma coisa de metas atingidas ou não, desafios, por que que foi, por que que não foi, se conseguiu perceber alguma diferença aí, por que que uma foi atingida e a outra não foi, qual o motivo disso. Todo mundo me dá o ok aí, se conseguiu desenhar isso. Foi, Babi? Que cara é essa? De novo, deu. Não tô, não. Eu já fiz pro primeiro semestre e pro segundo. Aí do primeiro faltou um detalhezinho. Eu tô Redesenhando. redesenhando. Adoro. Ó, a Andressa trouxe aqui, Babi, dá dicas depois dessas ferramentas. Eu acho que a gente tem uma aula só de ferramenta, não tem? Ótimo. Então, Andressa, vai ter uma aula de ferramenta, tá? Então, vamos para a prática, gente. E aí, diante de tudo isso que a gente conversou, qual que é o grande terror do atingimento das metas? Procrastinação. Quem sofre de procrastinação aí? Levanta a mão para mim, porque se tiver alguém que não, eu vou querer umas aulas. Quem aí sofre com procrastinação? Muito bom, muito bom. Então tá todo mundo igual, tá? Tá. Estamos em casa. Não existe um ser humano que não sofra de procrastinação. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou dividir em 3 partes o terror da procrastinação para a gente tentar minimizar esses impactos, tá? Então, a gente sempre procrastina algo por algum motivo. Sempre que a gente está procrastinando, tem algum motivo para isso. E aqui a gente vai entender como lidar com os principais motivos que geram essa procrastinação. E aí eu dividi isso em 3 tipos de atividades que a gente procrastina com mais frequência. A gente procrastina atividades que são grandes, que são chatas e que são difíceis. Todo mundo concorda comigo? Essas sempre são atividades que a gente tende a procrastinar. Grandes, chatas e difíceis. Nada que é legal a gente procrastina. Nada que é fácil a gente procrastina. E nada que a gente faz em 2 minutinhos a gente procrastina. Então, tudo que é grande, chato e difícil a gente tende a procrastinar. Então, o primeiro desafio, eu quero que vocês anotem aí esses desafios que eu quero que vocês façam e vão me dar notícia na próxima aula da semana que vem. O primeiro grande desafio é encontrar uma atividade que é grande ou chata demais, que você está procrastinando. E você vai pegar essa atividade que é grande e vai dividir em pequenas etapas. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Uma atividade que eu procrastinei por 3 meses foi reestruturar o meu site. O meu site estava desatualizado, as pessoas que estavam lá do meu time não faziam mais parte do meu time. Os textos que estavam ali não estavam alinhados com a minha comunicação que eu adotei recentemente. Então, era uma demanda chata, longa, e que eu tinha que fazer. Eu vi a importância nela, mas ela era chata e grande demais, né? Então, como que eu fiz? Eu preciso atualizar o meu site. Vou dividir isso aqui em pequenas atividades. Qual a primeira atividade? Atualizar fotos do time. Qual que é a segunda atividade? Rever texto. Qual que é a terceira atividade? Falar com o time responsável pela landing page para atualizar. Então, eu dividi isso em pequenas atividades. Estava lá na minha agenda há 3 meses, uma tarefa única: reestruturar o site. Eu peguei essa tarefa única e fiz dela 10 tarefas. E organizei isso na minha agenda com dia e hora marcada para executar. Certo? Então, vamos começar. Pegou a tarefa grande, dividiu e faz a primeira. O importante é fazer a primeira para a gente sair da inércia. E isso aí é um ponto bem importante da procrastinação. Se a gente se predispõe a fazer e não faz, nosso cérebro já entendeu que aquilo ali não é importante para a gente. Então, vamos fazer. Ontem eu dei um exemplo na terapia em grupo aqui com a minha família, o negócio de escovar o dente, né? Você tá deitado na cama, no quentinho, e aí você fica assim, nossa, eu preciso levantar para escovar o dente.
Nossa, eu preciso levantar para escovar o dente. Aí você continua ali, passa um tempo e fala, nossa, eu preciso levantar para escovar o dente. O seu corpo já entendeu que é uma possibilidade que você não levante para escovar o dente. E você já sofreu ali 10 vezes porque você precisa escovar o dente. Se você tivesse levantado na primeira, executado e voltado, você já ia estar quentinha de novo, você já ia estar com o problema resolvido, mas a gente tende a ir procrastinando o que é chato, certo? Então, vamos sair da inércia, dividir essa tarefa grande e executar. Parte 2 do terror da procrastinação são as tarefas sem prazo. Tarefas que não têm prazo são procrastinadas. Camila, aí mais um problema do post-it. Se a tarefa está no post-it, ela não tem prazo. Vamos colocar essa tarefa com prazo, vamos trazer essa tarefa para uma agenda, para um dia e hora marcado. Então, vamos hoje achar alguma atividade que você está empurrando com a barriga, porque ela não tem prazo. Vamos colocar prazo e executar. Vamos mostrar para o nosso cérebro que a gente que manda, tá certo? E o terror da procrastinação, parte 3, são as tarefas que não fazem sentido para a gente. Às vezes a gente inventa uma tarefa, ou a tarefa chega no nosso colo, e uma tarefa que não tem sentido. Ó, a Júlia mandou aqui, adorei. Se não tem prazo, o prazo é nunca. É isso, gente. Se não tem prazo, o prazo é nunca. Então, a parte 3 da procrastinação. Tarefas que não fazem sentido. Então, essas tarefas que não fazem sentido, geralmente tem duas origens. Alguém delegou para a gente, e a gente não vê sentido nessa tarefa, e a gente fica ali procrastinando aquilo, porque você não está vendo o porquê de executar aquilo ali. Ou uma tarefa que você precisa executar, porque alguém falou que aquilo ali é importante, mas você não vê sentido. Então, vou dar aqui um exemplo que está com o meu time. Vou até usar a Melry, nem sei se ela já está aí. Falei para a Melry que a gente precisa estruturar um e-book que eu quero levar para venda. Essa tarefa deve estar na lista de tarefas da Melry aí, deve ter um mês, né, Melry? Ou mais. Está ali, estruturar o e-book. Por que essa tarefa está sendo procrastinada? Ela, mais de um mês. Por que essa tarefa está sendo procrastinada? Porque eu deleguei para ela e eu não contextualizei a importância daquilo ali, o motivo que eu quero fazer aquilo ali. Eu não dei um prazo, eu não defini as prioridades. E aquilo ali para ela está sendo motivo de procrastinação, porque ela não sabe o porquê. Para aquilo ali para ela não é importante. Então, isso está sendo procrastinado. Então, o que a gente vai fazer? Pegar essas tarefas que estão ali sendo procrastinadas, que a gente não vê motivo, e entender por que a gente não vê motivo. Alguém delegou e eu não vejo motivo? Vamos voltar lá na pessoa que delegou e perguntar. Cara, por que eu tenho que fazer isso aqui? Qual que é o objetivo disso aqui? Como que eu faço para resolver isso aqui? Para a gente começar a ver motivo e achar aquilo ali interessante e executar. E talvez voltar lá na parte 1. Se é uma tarefa grande, parcelar. Ou voltar na parte 2. Não tem prazo? Vamos colocar. Então, hoje, a terceira tarefa é essa. Encontrar uma tarefa que você está procrastinando porque você não vê motivo nela. Então, o que você vai fazer com essa tarefa? Ou tirar ela da sua lista, deixou de fazer sentido, não quero mais fazer isso aqui, eu vou tirar isso aqui. Ou então, você vai programar e executar, levando em consideração as duas primeiras partes da tarefa. Entendido? Dúvidas? Todo mundo tem uma tarefa aí que está procrastinando que encaixe em algum desses 3 terrores? Camila, nu, nem falo. Então, bora, fechado. E aí, mais uma vez, cuidado com os sabotadores. A procrastinação, ela tende a ser impactada por qualquer influência externa que chegue. Então, assim, agora, se a Mel chegar e falar assim, agora eu decidi fazer o e-book, o WhatsApp vai tocar lá, não vou mais. Ah, mas o Instagram não vi hoje ainda. Ah, mas, né? Então, aqui a gente tem os principais sabotadores que podem impactar a gente na procrastinação. Primeiro, rede social. Rede social tem que ter hora marcada, tá, gente? A gente tem que colocar lá na agenda horário para a gente colar o feed. Se isso não faz parte do seu trabalho, isso aí tem que ter uma hora, até se faz parte do trabalho, tem que ter uma hora vinculada para isso. Segunda coisa, não saber dizer não, que foi o que a Babi pontuou aqui há pouco tempo. 3, falta de rotina, e aí a gente volta lá na construção da agenda com uma rotina. E 4, a ausência de visão a longo prazo. E eu acho que isso aqui está relacionado lá no objetivo. Se a gente não consegue atrelar essa tarefa que está sendo procrastinada ao nosso objetivo a longo prazo, a gente não vai ver motivo em realizar. Pode falar, Babi.
eu queria que você compartilhasse um exemplo seu, da sua vida, do seu horário de trabalho. Que você entra no quarto, fecha a porta, todo mundo que está lá fora entende que você está trabalhando. Então, assim, é como se você tivesse saído de casa. Eu quero trazer esse exemplo porque aqui eu acredito que muitas trabalham em casa e eu sempre dou o seu exemplo. Ótimo. Eu trabalho home office. Dentro da minha casa são 3 quartos, o meu quarto com o meu marido, o quarto do meu filho e o meu escritório. Eu saio para trabalhar todos os dias. Eu levanto da cama, eu me arrumo todos os dias, eu ponho roupa de trabalhar. Claro que o meu guarda-roupa, ele é um guarda-roupa confortável, então aqui em cima eu tô linda e eu tô com uma calça, que é uma calça de alfaiataria de elástico, porque ela faz o meu look ficar legal. Eu saí para trabalhar, eu saí do meu quarto para trabalhar, eu arrumei a minha cama, eu saí, eu escovei os meus dentes, eu passei minha maquiagem, eu passei perfume, e eu entrei no meu escritório e eu fechei a porta. A partir do momento que eu entrei no meu escritório e fechei a porta, todas as pessoas que estão ali dentro daquela casa sabem que eu estou trabalhando. Ninguém me interrompe, ninguém bate na porta, ninguém me chama, não existe essa possibilidade. É como se eu estivesse a 100 quilômetros dali trabalhando. Então, se tiver qualquer necessidade, qualquer demanda, as pessoas vão me mandar um WhatsApp. Se for mais urgente, essas pessoas vão me ligar. Se a casa estiver pegando fogo, elas vão bater na porta. Mas é uma rotina e eu tenho um horário para começar e terminar. Eu começo a trabalhar todos os dias às 8 e eu paro de trabalhar todos os dias às 18. Meu filho chega das escolas 18h20, ele não me acha no escritório. Eu sento na minha cadeira todos os dias às 9, tendo ou não alguém para eu atender. Eu tenho uma rotina estabelecida. Eu tenho horário de almoço. Se eu compartilhar minha agenda, vocês vão ver hora de almoçar. Hoje eu tenho um time que cuida da minha agenda e eu preciso que a minha agenda tenha um padrão. Como que meu time vai agendar reuniões com clientes, com prospectos, com alunos, se eles não sabem como é a minha rotina? Então, minha rotina existe. E não é só porque eu tenho esse time, ela já existia antes disso acontecer. Então, a gente tem que começar a ver o nosso negócio como um negócio desde o primeiro momento, e a gente tem que sentar para trabalhar para o nosso negócio todos os dias, porque senão os sabotadores vão manter. Eu estou trabalhando, mas eu estou deitada na cama. Gente, meu dedo abre o Instagram e rola o feed sem eu nem perceber. Então, se a gente está sentado num escritório, num lugar, numa cadeira, arrumado, pronto para trabalhar, se você não está produzindo, você se sente mal. Então, vamos ser produtivos. Vamos sentar e fazer. Maria, eu não consigo trabalhar de 8 às 18. Beleza, organiza seu tempo. Você tem que ter um horário para isso. Qual que é o seu horário de trabalho? Qual horário você vai começar e qual horário você vai parar? Qual horário você vai fazer o seu intervalo para levantar, tomar um café e ir ao banheiro? Tudo isso tem que estar organizado. A minha agenda é organizada nos detalhes. E eu tenho certeza que foi isso que fez a minha empresa crescer 500% de um ano para o outro. Eu tenho convicção, porque a minha empresa sou eu. Tenho meu time que me apoia, que me dá suporte, que me ajuda, que me estrutura, mas se eu não delego, se eu não estruturo, se eu não defino como as coisas funcionam dentro da minha empresa, não vai ter ninguém que vai definir. Então, essa tomada de decisão é uma martelada na cabeça e uma virada de chave, porque enquanto não for feito, resultados não serão colhidos. Peguei pesado, Babi? Desculpa, porque esse tema me pega. Eu acho que precisa. São casos raros, são raros os casos como os seus de tanta disciplina. Disciplina. Para mim é bem criterioso isso, assim. E é legal, meu marido também trabalha home office, né? Mas ele trabalha para uma empresa da Malásia, então o fuso horário é completamente diferente. Ele trabalha, quando eu termino, ele começa. E recentemente ele teve uma mudança lá que ele precisou começar a fazer reuniões em horário comercial também. Falei, sai fora, amorzão, esse escritório aqui é meu, a gente não consegue fazer isso aqui no mesmo lugar. Então, a gente fez uma reforma no nosso quarto para que ele conseguisse fazer as reuniões dele naquele lugar, porque o meu ambiente de trabalho é o meu ambiente de trabalho, eu não posso ter ninguém me atrapalhando ali, porque a minha hora tem que ser produtiva, porque eu paro para trabalhar às 18, porque a minha hora de qualidade com o meu filho à noite é prioridade para mim. E isso está nos meus objetivos, e isso está nas minhas metas, e isso está na minha rotina. Se eu não parar às 18, eu vou estar falhando em um dos meus objetivos de vida, que é tempo de qualidade com o meu filho. Então, isso que tem que estar muito claro. Quando eu trago aqui objetivo, meta, rotina, é visando vida, sabe? Não é, mas você é muito regrada, você tem horário, você trabalha. Eu faço isso para eu poder usufruir.
Eu faço isso porque assim eu consigo fazer pelo menos uma viagem por mês. Quem me acompanha no meu Instagram sabe. Eu faço pelo menos uma viagem por mês. Toda sexta-feira eu tiro de folga, porque eu tenho regras, eu tenho horários, eu estabeleci rotina. Dessa forma eu consigo me organizar para que eu possa usufruir do que é importante para mim. Meu trabalho é importante para mim? É, mas várias outras coisas também são. Sim, eu falo muito com as minhas alunas que um dos meus grandes objetivos é equilibrar essa vida pessoal e profissional delas. Porque o que a gente escuta muito é, o empreendedor ele não desliga, né? Ele fica ali trabalhando 24 horas o tempo todo no celular, nananana, e eu acho que a gente precisa de se ligar, que a gente precisa se desligar, a gente precisa ser produtivo para a gente desligar com calma, né? Com tranquilidade. Eu tenho certeza que às 18 horas você fala assim, nossa, agora eu posso ter o meu tempo de qualidade com meu filho, eu posso esquecer o meu celular, porque eu cumpri o meu objetivo. Então, eu acho que essa é a virada, sabe? A parte mais difícil mesmo, mas tem muito caminho para isso, né? Acredito que nesses 31 dias aí que a gente vai estar juntas, a gente vai ajudá-las muito, inclusive que elas possam conhecer melhor os seus serviços, de delegar, né, várias partes para que elas sejam mais produtivas e consigam ter vida, né? Porque até o financeiro é um problema, assim, mas, nossa, eu vejo demais. Todo o caixa que entra ser reinvestido em empresa e a pessoa vai se deixando de lado, e aí vai investindo em empresa e vai se deixando de lado. Então, não é só tempo, né? Tempo é dinheiro, é energia, é tudo que está indo só para o profissional e está matando a pessoa, né? Se a gente não cuida do CPF, não existe CNPJ saudável, né? Eu falo sobre isso com muita frequência, assim. Eu faço massagem toda semana, eu vou fazer minha unha toda semana. Não é porque eu quero estar com a unha bonita, é porque esse tempo para mim é importante. Eu preciso me sair, eu preciso me cuidar. E a gente precisa equilibrar isso aí. É um desafio, é para todo mundo, é um desafio. Mas é uma rotina também, é um hábito. Se você não começar, você vai estar sempre nesse ciclo aí que não é saudável. E aí ele tem tempo de validade, né? Já já vai dar ruim. Então, bora. A gente já está terminando, tá, gente? A Camila mandou aqui, ó. Eu virei a chave, mas falta martelada. Só isso. Acabei de receber a sua martelada e amei. Obrigada. É isso. Quando quiserem marteladas, pode me ligar, porque eu sou expert. Então vamos, gente. Então, o que eu quero trazer aqui? Que empreender é transformar sonhos em metas. E metas em realidade. Não deixe para amanhã o que você pode conquistar hoje. E aí, como que você deve estar se perguntando aí, mas será que ainda dá tempo, Maria? A gente já está em julho. Você me fez vários insights, você trouxe vários insights aqui que eu não sei como colocar isso em prática. Será que ainda dá tempo? A gente já está no meio do ano. Não foi assim que eu aprendi lá no início do ano. Não foi assim que eu construí. Eu acho que eu vou ter que refazer tudo. Então, o que eu vou trazer aqui? A gente construiu um planner, eu construí esse planner no final do ano passado, com o objetivo de apoiar todos esses empreendedores a construir isso, esses objetivos, essas metas e essas rotinas. Então, o plano foi criado com o objetivo de trazer essa análise profunda da situação atual, onde você está hoje, para onde que isso está te levando, o que você tem de meta, de visão e de longo prazo. Desenhar aí essas estratégias personalizadas para o seu negócio e ferramentas para a gente ir avaliando isso de forma contínua. Então, desse jeito, a gente torna o processo mais prático, mais estratégico e mais lucrativo, que é o que eu sempre vendo, tá? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês hoje? Eu não quero que vocês entrem para a estatística. Isso é um grande ponto. E esse é o motivo de eu ter aceitado o convite da Babi de estar aqui nesse mês, trazendo vários insights e vários aprendizados para você. Então, não quero que vocês entrem para a estatística. E aí, eu trouxe aqui uma opção para vocês de comprar esse planner de gestão descomplicada para reconstrução dessas metas para esse segundo semestre, no valor simbólico de R$ 37. Então, tá aqui o QR Code. Depois eu vou deixar com a Babi, caso alguém queira só pedir para ela, que ela encaminha para vocês, para fazer a compra desse planner na Hotmart. E eu incluo vocês no nosso grupo de gestão descomplicada e ali a gente consegue tirar várias dúvidas, tá bom? Então, tenho certeza que vai apoiar vocês nessa virada de chave, nessa reconstrução dessas metas para esse segundo semestre. Ainda dá tempo, sim. Essa virada de semestre é sempre uma oportunidade para a gente rever o que já foi feito e reconstruir o que a gente vai fazer. Então, estejam abertas e estejam com fé de que isso vá funcionar, porque se vocês não acreditarem, não há nada que nem eu, nem a Babi, nem a Camila, nem ninguém possa fazer.
O primeiro ponto é isso, acreditar que é possível e se dedicar para que isso seja possível, tá? Então, estou deixando aqui o QR Code para comprar o planner. E aqui eu estou deixando o meu Instagram para vocês me acompanharem por lá. E aí, vamos junto? Mudar essa estatística? Eu preciso, gente. É um dos meus objetivos. Reduzir essa triste estatística aí de tanta gente quebrando por falta de gestão. Estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Obrigada pelo tempo, obrigada pela presença de todo mundo aqui. E só para finalizar, trazendo aqui as próximas aulas. Amanhã, às 8, a gente tem planejamento e estratégia, autoconfiança e saúde sexual com Camila, maravilhosa que está aqui. E na terça que vem, comigo de novo, então toda terça do mês de julho eu vou estar por aqui. E na terça a gente vai estar falando de execução e produtividade. Então a gente vai estar falando de automação e ferramentas de gestão. Então a Alessandra que tinha pedido, né? Não sei, acho que foi a Alessandra. Oi, Andressa. A Andressa que perguntou das ferramentas. Aí, Andressa, terça que vem a gente já vai trazer aí automação e ferramenta de gestão. É um assunto que eu amo. Eu estou tirando do papel um curso só de ferramentas, que, assim, tá fantástico. Eu não consigo lançar ele, porque as coisas estão acontecendo numa velocidade tão grande, todo dia tem ferramenta nova, mas é um assunto que eu amo, eu sou viciada em ferramentas de produtividade. Então, vamos falar disso na semana que vem. É isso, meu povo. Obrigada pela presença, pela atenção. Espero ter contribuído pelo menos um pouquinho aí com vocês para esse semestre que está começando. Contem comigo. Obrigada pelas mensagens de carinho que eu estou recebendo aqui. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, gente. Está poderoso demais. Amanhã arrasaremos de novo. Terça-feira que vem estaremos com Maria mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada. Perfeito, maravilhosa. Amei. Beijo a todas. Beijo, gente. Obrigada. Eu sempre soube que essa aula seria um sucesso. Vamos almoçar, né, gente? 1h já. Bora falar boa tarde daqui a pouco. Beijo. Exato. Beijo para vocês. Até mais. Obrigada.